Bom, este é o chimpanzé. É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação e de invenção, porém, lhes falta a possibilidade de comunicação. A comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura. Pode-se dizer que a comunicação é igual ao processo cultural. Não existiria a cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. Uma das primeiras preocupações dos estudiosos com relação à cultura refere-se à sua origem. Em outras palavras, como o homem adquiriu este processo extrassomático que o diferenciou de todos os animais e lhe deu um lugar privilegiado na vida terrestre? Então, bom, uma resposta simplificada da questão seria de que o homem adquiriu, ou melhor, produziu cultura a partir do momento em que seu cérebro, modificado pelo processo evolutivo dos primatas, foi capaz de finalmente proceder. Segundo Richard Leakey, de Roger Lewin e Kenneth P. Oakley, a evolução cultural deu-se através do desenvolvimento do cérebro, mas também através da vida arborícola, que é a vida nas árvores, que instigou os seres a terem a sua percepção alterada, de acordo com as suas necessidades de sobrevivência, fazendo com que se adaptassem ao meio em que viviam. Tais adaptações fizeram com que sua capacidade cerebral se tornasse mais complexa e evoluída, permitindo o desenvolvimento da inteligência humana e o início da cultura. Já o David Philbin refere-se ao bipedismo como uma característica exclusiva dos primatas entre todos os mamíferos. Quase todos os primatas vivos se comportam como bípedes de vez em quando, afirma ele. A seguir, considera que o bipedismo foi provavelmente o resultado de todo um conjunto de pressões seletivas, para o animal parecer maior e mais intimidante para transportar objetos, alimentos ou filhotes e para utilizar armas, e também para aumentar a sua visibilidade. Kenneth P. Oakley destaca a importância da habilidade manual, possibilitada pela posição ereta, ao proporcionar maiores estímulos ao cérebro. Com o consequente desenvolvimento da inteligência humana, a cultura seria, então, o resultado de um cérebro mais volumoso e mais complexo. Se resumindo assim, na cultura. Claude Lévi-Strauss, o mais destacado antropólogo francês, considerava que a cultura surgiu no momento em que o homem convencionou a primeira regra, a criação da primeira norma. Leslie White, antropólogo norte-americano contemporâneo, considera que a passagem do estado animal para o humano ocorreu quando o cérebro do homem foi capaz de gerar símbolos. Todo comportamento humano se originou no uso de símbolos para ele. Para Leslie, toda cultura depende de símbolos, e para interpretá-los é necessário conhecer a cultura que os criou. Segundo ele, sem o símbolo não haveria cultura, e o homem seria apenas animal, e não um ser humano. Vimos algumas explicações sobre o aparecimento da cultura, explicações da natureza física e social. Algumas delas tendem implícita ou explicitamente a admitir que a cultura apareceu de repente, num dado momento. Um verdadeiro salto da natureza para a humanidade. Tal postura implica a aceitação de um ponto crítico, expressão esta utilizada por Alfred Kroeber ao conceber a eclosão da cultura como um acontecimento súbito, um salto quantitativo na filogênia dos primatas. Em um dado momento, um ramo dessa família sofreu uma alteração orgânica e tornou-se capaz de exprimir-se, aprender, ensinar e de fazer generalizações a partir da infinita cadeia de sensações e objetivos isolados.
O ponto crítico, mais do que um evento maravilhoso, é hoje considerado uma impossibilidade científica. A natureza não age por saltos. O primata, como ironizou o antropólogo físico, não foi promovido da noite para o dia, ao posto do homem. O conhecimento científico atual está convencido de que o salto na natureza para a cultura foi contínuo e incrivelmente lento. Clifford Geertz, antropólogo norte-americano, mostra em seu artigo A Transição para a Humanidade como a paleontologia humana demonstrou que o corpo humano formou-se aos poucos. Aqui está uma pequena representação do Australopiteco africano. O Australopiteco africano, embora dotado de um cérebro um terço menor que o nosso e uma estatura não superior a 1,20 metros, já manufaturava objetos e também caçava pequenos animais. Devido à dimensão de seu cérebro, parece, entretanto, improvável que possuísse uma linguagem na moderna acepção da palavra. Roger Kinsey classifica em seu artigo as tentativas modernas em obter uma precisão conceitual. Considera a cultura como um sistema adaptativo. Pode-se definir cultura como padrões de comportamento socialmente transmitidos que servem para a adaptação das comunidades humanas. Modo de vida da comunidade inclui tecnologias e modo de organização econômica, padrões de estabelecimento de agrupamentos sociais e organizações políticas, como crenças e também as práticas religiosas. A mudança cultural é um processo de adaptação equivalente à seleção natural. O homem é um animal e, como todos os animais, deve manter uma relação adaptativa com o meio circundante para sobreviver. A tecnologia, a economia de subsistência e os elementos da organização social, diretamente ligada à produção, constituem o domínio mais adaptativo da cultura. Os sistemas culturais podem trazer consequências adaptativas no controle da população, da subsistência e da manutenção do ecossistema. David Schneider busca uma definição de homem baseada na definição da cultura. Para isso, refuta a ideia de uma forma ideal de homem, decorrente do iluminismo e da antropologia clássica. Tenta resolver o paradoxo de uma imensa variedade cultural que contrasta com a unidade de espécie humana, e para isso a cultura deve ser considerada não um complexo de comportamentos concretos, mas sim um conjunto de mecanismos de controles, planos, receitas, regras e instruções para governar o comportamento. Para Geertz, todos os homens são geneticamente aptos para receber um programa, e este programa é o que chamamos de cultura. Pode-se dizer que a criança está apta ao nascer a ser socializada em qualquer cultura existente. Esta amplitude de possibilidades, entretanto, será limitada pelo contexto real e específico onde de fato ela vai crescer.